Bem, pessoal, mais uma vez, fazendo a correção agora da atividade 4, tá? Semana 4 do PET 5, e aí a gente finaliza esse PET. Bom, o que ele traz? Ele traz um conceito que nós já vimos em sala de aula, né? Que são as grandezas diretamente e as grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Ou não, simplesmente não proporcionais. O que são as grandezas diretamente proporcionais, pessoal? Lembra daquelas situações em que uma grandeza cresce e outra cresce na mesma proporção? Por exemplo, assim, ó, pensa que a pessoa está correndo tá fazendo uma corrida com velocidade constante. Se ela percorre 10 metros em 5 segundos, ela vai percorrer 20 metros em 10 segundos e assim sucessivamente. Isso significa que, à medida que você dobra a distância que ela percorre, ela dobra o tempo que ela está correndo. Agora, as inversamente proporcionais é quando uma grandeza cresce e a outra diminui na mesma proporção. Pensa que um padeiro consegue fazer 10 bolos em um dia. Se dois padeiros trabalharem juntos, eles, claro, efetivamente tiverem o mesmo ritmo de trabalho, nós sabemos que esses mesmos 10 bolos vão ser feitos na metade de um dia, concorda comigo? 10 bolos um gasta um dia, então os mesmos 10 bolos com dois padeiros, eles vão gastar meio dia para estar fazendo. Então, eu dobrei, por exemplo, uma grandeza, a outra diminuiu pela metade, dividiu por 2. Então, aqui nas atividades, pessoal, ele traz justamente essa questão de grandeza e proporção, tá bom? De o que uma aumenta, a outra diminui. Então, vamos aos exercícios, tá? Então, no problema 1, ele fala o seguinte: o preço do litro de leite é R$3 a unidade. Complete a tabela abaixo e responda se as duas grandezas, quantidade do produto e preço total a pagar, são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, quais são as grandezas envolvidas? Quantidade do produto e preço total. Bom, 1 litro, R$3. 2 litros, ora, vou multiplicando por o preço total, nada mais é que a quantidade multiplicado pelo preço unitário. 2 vezes 3, 6. Depois aqui vem... Vou fazer de preto também. Vou fazer de azul. Aqui vai 9, aqui vem 12, aqui vem 15, né? Sempre um múltiplo de 3, 18. Aqui já são 12, então vai ser... Se 6 pago 12, se 6 litros eu vou pagar R$18, 12 que é o dobro, né? Daqui para cá eu estou multiplicando por 2. Ora, esse preço aqui é óbvio que deve ser multiplicado por 2, ou seja, 36. Da mesma forma, pessoal, daqui para cá eu multipliquei por 3, concorda comigo? 3 vezes 6, 24. Então, esse preço aqui, a tendência é que ele também seja multiplicado por 4. Eu falei 3, né? Mas por 4. Então, 6 vezes 4, 24. Então, 6 daria 4 vezes 18, né? 72. Então, pessoal, essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Ele está falando, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a razão é constante. Se você dividir 1 por 3, ou 2 por 6, ou 3 por 9, ou 4 por 12, sempre vai dar o mesmo resultado, mesmo valor, que é aproximadamente 0,33, tá bom? Então, a resposta o quê? A quantidade do produto e total a pagar são grandezas diretamente proporcionais. Escrevam isso aqui, tá bom, pessoal? Então, na 2. A tabela abaixo relaciona duas grandezas inversamente proporcionais, que é velocidade média e tempo, para uma distância percorrida de 600 metros. Por que velocidade média e tempo são grandezas inversamente proporcionais? Observe o seguinte, pessoal. Vamos supor que vocês saem da casa de vocês, vão para a casa da avó de vocês a 60 km por hora. Vamos supor que vocês gastam 10 minutos para chegar lá. Se você dobrar a velocidade, ou seja, em vez de fazer 60 km por hora, fazer 120, você vai gastar mais ou menos tempo? Menos tempo para percorrer, não é? Então, a tendência é que, dobrando a velocidade média, você diminui o tempo pela metade. Por isso, são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui ele traz justamente isso, pessoal. Velocidade, o que essa primeira fórmula está falando? Que a velocidade ela é dada pela distância percorrida dividido pelo tempo
necessário para percorrer essa distância. Uma pessoa que faz 100 km em 30 minutos, por exemplo, se eu faço 100 dividido por 30, eu vou obter a sua velocidade em quilômetros por minuto, né? Vocês têm que ficar espertos com a unidade medida. E com essa fórmula eu consigo saber que a distância é a velocidade vezes tempo, ou ainda que o tempo nada mais é que a divisão entre a distância e a velocidade. Agora é com você. Complete o quadro em horas na tabela acima e responda se as duas grandezas, velocidade e tempo, são diretamente ou são inversamente proporcionais. Ora, para eu descobrir o tempo, olha só, tá aqui, ó, tempo. Basta que eu pegue a distância e divida pela velocidade. A velocidade, pessoal, tá aqui, ó. Ó, a distância tá aqui e a velocidade está aqui em seguida. Então, aqui, né, a partir dessa forma, a gente sabe que tempo é distância dividido pela velocidade. Então, basta eu pegar 600 dividir por 30, 600 dividir por 40, 600 dividir por 60 e assim por diante e anotando os tempos. Então, se eu pegar 60 e dividir por 600 dividir por 30, isso vai dar 20. Se eu dividir por 40, vai dar 15. Perceba, olha só que interessante, ó. Daqui para cá, eu multipliquei, ó, vezes 2. Só que daqui para cá, ó, o que aconteceu? O que eu tenho que fazer com 30 para dar 15? Eu tenho que dividir por 2. Então, velocidade média e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando uma cresce, a outra vai decrescer utilizando o mesmo fator. Só que um eu multiplico, o outro eu divido, tá bom? Então, 60 daria aqui 10, né? Basta ir fazendo as divisões, tá bom, pessoal? 120 daria 5, 100 daria 6. Basta fazer essas divisões, tá? Eu vou deixar aqui em aberto para que vocês façam. Mas basta, como tá aqui, ó, o tempo é a divisão, né? A razão entre a distância e velocidade. Então, pessoal, escrevam aí, né? São grandezas inversamente proporcionais, não deixa abreviado assim não, e justifica, porque quando você multiplica a velocidade média por um valor, o tempo gasto é dividido pelo mesmo valor, tá bom? Aqui no caso multipliquei por 2, dividi por 2. Aqui, ó, daqui para cá, ó, multiplica por 3. Afinal, 20 vezes 3, 60. Olha o tempo, 30 dividido por 3, 10, tá vendo? Interessante? Então vamos lá. Escreva a expressão algébrica que represente a situação descrita a seguir, empregando a letra P para representar o preço de 1 litro de leite. Comprei 4 litros de leite, paguei com uma nota de 20 e recebi R$4 de troco. Ora, comprei 4 litros de leite. Se eu comprei 4 litros de leite e cada litro vale P, logo eu gastei 4 vezes P, concorda comigo? Só que eu paguei com uma nota de 20. Então, do total, olha só, do total, eu tenho que fazer a diferença com... Ó, isso aqui foi o que eu gastei. Só que eu vou fazer a diferença com a nota de 20. Então, eu vou pegar isso aqui, que é o que eu gastei, e fazer o seguinte. Eu tinha 20, gastei 4P, né? Então, essa diferença é o troco. Afinal, o troco é sempre o valor que você tem menos o quanto você gastou. Essa diferença foi igual a 4. Certo, pessoal? Tá aqui a minha expressão que representa essa situação, onde P é o preço do litro de leite. Se você comprasse 3 litros de leite, qual o valor a pagar? Bom, se eu comprasse, qual o valor total a pagar? Se eu comprasse 3, cada litro, 3 litros, né? 3 litros, qual o valor a pagar? Ele não deu nada, né? Sobre... Tá estranho esse exercício aqui, porque se você comprasse 3 litros de leite, qual o valor a pagar em reais? Ora, não falou sobre o preço do litro de leite, né? Só falou que o preço é P. Então, tá sem sentido isso aqui, concorda? Então, eu vou até anular essa alternativa A aqui, porque não faz sentido isso aqui. Afinal, não tenho... Só se eu determinar, falar que o preço do litro é R$5. Aí faz sentido. Mas se você comprou 3 litros, ou enfim, daria uma expressão, não mudaria nada isso aqui. E o que ele quer é um número em real, tá? Então, vamos para a próxima. Então, ó,
Considerando x a quantidade de produto e y o preço a pagar, preencha a tabela abaixo. Então, o que ele está falando aqui para a gente preencher essa tabela aqui abaixo? Olha, é uma tabela que envolve x, que seria a quantidade do produto, e o preço a pagar, né? No caso, se aqui está 4x, significa que você está pagando R$4 por litro, né? Afinal, ó, x é a quantidade de produto. 1 vezes 4 daria R$4, por exemplo, né? Então, vamos analisar. Se o x vale 0, 4 vezes 0, o y vai estar valendo 0. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 8, aqui vai dar 12, aqui vai dar 16, assim por diante. Isso vai formando os pares ordenados. 0 e 0, 1 e 4, 2 e 8, 3 e 12, 4 e 16, né? Onde a primeira coordenada é a quantidade do produto, a segunda coordenada é o preço. Pessoal, isso aqui é um par ordenado, tá bom? É um elemento da matemática importante justamente para representar, né? Por suas coordenadas, né? Elas podem representar grandezas, podem representar pontos, né? Então você tem várias aplicações para esse conceito. Então, marque os pontos x e y obtidos da tabela acima, no plano cartesiano, apresentado a seguir. Una os pontos e responda. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Ora, pessoal, observe o seguinte. Se eu compro 1, eu pago 4. Se eu compro 2, eu pago 8. Se eu compro 3, eu pago 12. O que está acontecendo, por exemplo, desse para esse aqui? Eu multipliquei esse por 2. O que aconteceu com o valor pago? Multipliquei por 2. Desse para o terceiro, eu fiz vezes 3. O que aconteceu desse para esse terceiro? Vezes 3, né? Afinal, 4 vezes 3, 12. Então, esse esqueminha, né? Quantidade de produto e o preço a pagar são grandezas diretamente proporcionais. Ah, Guilherme, e aquelas situações em que quanto mais você compra, mais barato você paga? Aí caracteriza grandezas que não são proporcionais, tá? E você não tem uma proporção, nem direta ou inversa. Mas aqui, nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. E se a gente marcar aqui, ó, 0 unidades, ele paga 0. Marco, ó, plano cartesiano. Aqui x é a quantidade de produto e aqui é o total pago. Então, se eu compro 0, eu pago 0. Se eu compro 1, eu pago 1, eu pago 4, tá bom? Marca esse ponto. Se eu compro 2, eu pago 8, tá bom? Lá na tabela eu pago 8. 2, aqui vai estar o 8. Se eu compro 3, eu pago 12. Né? Eu faço sempre a projeção, pessoal, desse ponto aqui nesse eixo e esse eixo. O que vocês podem perceber, pessoal? Esses pontos, esses são pontos que vão estar alinhados. Olha só. O que vai acontecer com esses pontos? Ó, eu consigo passar uma reta por todos eles. Tá bom? E grandezas diretamente proporcionais são grandezas que, quando você expressa elas a partir de pares ordenados aqui, lá no plano cartesiano a gente vai obter uma reta, tá bom? Que é o que está acontecendo aqui, ó. 4 dariam 16. Olha só, 4, né? Vem aqui de forma ortogonal, onde que caiu exatamente em y igual a 16. Tá vendo, pessoal? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, o problema 4 e o problema 5, tá bom? Ó, o problema 4 e o problema 6, na verdade, eu acabei cancelando porque eu achei desnecessário, tá bom? O vídeo ia ficar muito longo e basicamente a aplicação dos mesmos conceitos. Então, nós vamos fazer agora o problema 5, tá bom? Para finalizar. Analise o gráfico abaixo e responda o que se pede. Vamos lá, o que ele está pedindo? O que esse gráfico mostra? Ele mostra a relação da quantidade de leite necessária para produzir uma quantidade de sorvete, tá? Essa quantidade em quilograma e o leite em litros, tá bom? Opa, desculpa, a luz apagou aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, pessoal, para fazer 2 kg de leite, preciso de quantos litros? Para fazer 2 kg de sorvete, preciso de quantos litros de leite? Ora, eu vou aqui, ó.
2 kg de sorvete está onde? Está aqui. Então, eu vou projetar justamente na minha reta. Projetei esse ponto na minha reta, obtive esse. Lá no eixo X eu estou em qual número? No 4. Então, eu sei que com 4 litros de leite eu consigo produzir 2 kg de sorvete. Então, 4 litros, tá bom? Escrevam litros aqui. Com 8 litros de leite, posso fazer quantos quilogramos de sorvete? Ora, eu poderia, pessoal, olha, a gente pode usar a proporção. Quanto mais leite, mais sorvete. Se 4 litros eu faço 2, é claro que 8 litros eu vou provavelmente conseguir fazer 8, né? Mas analisando, quer dizer, com 8 litros eu vou conseguir fazer 4, né? Que é o dobro de 2. Mas analisando nosso gráfico, observa que com 8 litros de leite, olha só, vamos projetar aqui, eu estou fazendo exatamente 4 litros, que é o que a gente viu, certo? Então, nós temos aqui 4 quilogramas, né? 4 quilogramas, certo? São grandezas diferentes aí. Para fazer 5 kg de sorvete, preciso de quantos litros de leite? Ora, 5 kg, vamos observar. 5 kg está aqui, vamos projetar aqui esse ponto. Projetando no eixo aqui, eu preciso de 10 litros, tá bom? As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? São grandezas diretamente proporcionais. Afinal, quanto mais leite eu tenho, mais quilogramas de sorvete eu consigo fazer, né? De tal forma que o dobro da quantidade de leite que eu tenho, eu consigo fazer o dobro da quantidade de sorvetes que está em quilograma. Com 100 litros de leite, posso produzir quantos quilogramas de sorvete? Ora, com 10, olha só, vamos observar, com 10 litros... Com 10 litros, eu consegui produzir, se a gente observar aqui, 5 quilogramas. 5 quilogramas. Se são grandezas diretamente proporcionais, quando eu multiplico uma por um valor, a outra é multiplicada pelo mesmo valor. Então, 100 litros, eu preciso fazer o que com esse 10? Qual o número que multiplicado por 10 dá 100? 10, né? Então, se eu multiplicar a quantidade de litros de sorvete por 10, a minha produção de sorvete em quilograma também fica multiplicado por 10. Ora, 5 vezes 10 dá 50 quilogramas, concorda? Então, pessoal, com 100 litros de leite, eu vou conseguir fazer 50 quilogramas. Certo, pessoal? Então, é isso. Os outros exercícios, pela questão da dificuldade, né, e eu facilitar para vocês, eu acabei cancelando alguns, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Um abraço.